Zoom! Estudos para concursos português. O conteúdo é de concordância verbal e nominal. De forma direta, a concordância e indireta, a concordância é cobrada em todas as provas do concurso. De concursos, né? Concordância verbal significa que os verbos realizam a concordância em função do sujeito. Ou seja, você identifica o sujeito e muda o verbo para concordar com ele em pluralidade e sexo. Daí tem um sujeito simples. Tem uns exemplos aqui de um monte de sujeitos e concordância, né? Sujeito composto e trecos. Combinações de sujeitos. E os casos especiais de concordância verbal. E é mó gigante o conteúdo de concordância verbal. E no finalzinho aqui do conteúdo aqui da apostila tem a concordância nominal, que é os nomes realizam a concordância em função do substantivo. E é mais curto esse conteúdo. Ou seja, um é sujeito, o outro é substantivo. Vamos ler o nominal, tá? Que é mais curto. Concordância nominal. Os nomes realizam a concordância em função do substantivo. Regra geral. Artigo, adjetivo, pronome numeral concordam em gênero e em número. Gênero e número. Com o substantivo a que fazem referência. Artigos e adjetivos. Exemplo. A pequena menina corria na linda montanha. Exemplo. O pequeno menino corria no lindo monte. Pequeno, menino e lindo foram todos adaptados para o sujeito deles, né? O substantivo de menino e menino. A concordância com menina ou o outro concorda com o menino. As duas frases de exemplo. Pequena concorda com menina e pequeno concorda com menino. Linda concorda com montanha e monte e lindo concorda com monte. Numerais foi perseguida por 500 murocossas. Fui perseguido por 500 pernilongos. Entendeu? Concordou o número com o feminino e o masculino também. 500 concorda com muricossas e com 500 concorda com pernilongos. Exemplo. De novo, só que agora de concordância com o pronome. Exemplo, aquela mulher mudou minha vida. Exemplo, aquele homem mudou minha vida. Aquele concordando com mulher, com homem e aquela concordando com mulher. A regra funciona, é simples, né? Os exemplos deixam bem claros. Casos especiais da concordância nominal. Casos especiais. Quando o adjetivo fizer referência a mais de um substantivo, concordará com todos ou com o mais próximo. Exemplo, eu dou aula para garotos e garotas estudiosos. Qual é o mais próximo? É o garotas e garotas. Espero, não entendi. Quando o objetivo fizer referência a mais de um substantivo, concordará com todos ou com o mais próximo. Todos ou mais próximo. No primeiro exemplo, se era para ser todos ou mais próximo, devia se juntar com garotas e não com garotos. O segundo exemplo é a mesma frase, só que junta com as garotas estudiosas. Agora eu entendi. Qual é a certa? As duas estão certas. Provavelmente as duas estão certas. Tem um aviso aqui. Ó. Nos casos dos exemplos, o adjetivo caracteriza os dois substantivos, ok. Então, no segundo exemplo, não são apenas garotas que são estudiosas, mas ambos. Não, ainda não entendi. Quando adjetivo, o outro caso especial é quando o adjetivo aparecer antes do substantivo, mesmo que hajam dois, três ou os três. Concordará com o mais próximo. Exemplo, Maria observava lindas flores, pássaros e árvores. O adjetivo lindas está mais próximo do substantivo flores. Por isso ele não precisa se concordar com pássaros e nem com árvores. Eles têm que concordar com o mais próximo, que é flores. Maria observava lindas flores e árvores. Lindas concorda com flores.
O outro especial é o uso da palavra mesmo, anexo, próprio, extra e obrigado incluso. Variam quando tem valor de adjetivo. Exemplo, enviei as fotos anexas. Guardei o documento anexo. Exemplo, tive que pagar as horas extras. Fiz um trabalho extra. A aluna mesma apresentou o projeto e ele mesmo apresentou o projeto. Exemplo, os serviços foram inclusivos. A taxa está inclusa. Exemplo, nós próprios faremos o trabalho e ela própria fez o trabalho. Exemplo, minha tia disse muito obrigada, meu tio disse muito obrigado. Outro especial é o uso das palavras barato, caro, junto, bastante, meio, alto e só. Variam quando são adjetivos. Exemplo, as roupas custam caro é o advérbio e as roupas estão caras é o adjetivo. Essas são a variação entre advérbio e adjetivo. Exemplo, a mulher canta alto, advérbio, ou a mulher é alta, adjetivo. Você entendeu? Tipo, por isso que é especial, né? Usa a palavra barato, caro, junto, bastante, meio e alto só. Só mudando um trequinho, elas mudam de significado, entendeu? Tipo, quando é caro, é o treco de advérbio de coisas custarem caro, de valor. Enquanto que caras, na verdade é a mesma coisa, né? Só o alto que mudou um pouco a diferença. Mas é estranho. Tem os 5 exemplos para cada um dos casos especiais das palavras. Estou meio triste, meio advérbio. Preenchi meia folha de papel com versos. Meia é adjetivo. Exemplo, Pedro estuda bastante, advérbio. Temos bastantes livros, adjetivo. Exemplos, eles ficam junto ao pai, do pai, advérbio. Eles estudaram juntos, adjetivo. Exemplo, só restaram cacos de vidro pelo chão, advérbio. As alunas do balé ficaram sós, adjetivo. A concordância de palavras da palavra mil, o número concorda com o substantivo que o acompanha. Exemplo, 3.000 soldados foram recrutados. Exemplo, 2.000 mulheres foram à manifestação. O próximo treco especial é a concordância da palavra milhão, bilhão e trilhão. O número concorda com a parte inteira do numeral cardinal relacionado. Não entendi. Então, exemplo, o público ultrapassou 1,3 milhão de pessoas. Milhão está no singular porque ele tem que concordar com o 1. 1 milhão. Normalmente você aqui é só 1. Entendi. Agora, a concordância da palavra milhão, bilhão e trilhão, o numeral concorda com a parte inteira do numeral cardinal relacionado. Com a parte inteira. O que isso quer dizer? Que se tivesse 2 milhões, daí viraria 2 milhões. É difícil de explicar assim, mas basicamente os números não são divididos em 3 unidade, dezena, centena, depois vira milhares, e vira milhões, e vira bilhões, e é assim. Essa coisa aqui é que a palavra de milhão e milhões, o bilhão e bilhão e o trilhão e trilhões tem que concordar com a quantidade de caninhas da casa. Ou seja, se tiver só um, então vira milhão. Se tiver um, é bilhão. Se tiver um, é trilhão. Mas claro que tem que estar na casa de trilhões, né? E daí? Mas se tiver mais de um, vira milhões, entende? O exemplo aqui usado é: o público ultrapassou 2 milhões de pessoas. Milhões no plural, porque concorda com um número plural, né? 2. Substantivos que, pelo contexto, tornaram-se adjetivos permanecem invariáveis. Isso é outro especial, né? Exemplo: presenciamos algumas aparições relâmpago daquela artista. A palavra relâmpago é normalmente substantivo, mas no contexto acima ela se relacionou com o adjetivo de qualidade que qualifica as aparições do artista. Exemplo: aquela instituição possui alguns funcionários fantasma. Exemplo: não gosto de festas surpresas. O uso das expressões é bom, é proibido, é necessário e é permitido. Com elemento determinante, a expressão varia. Sem elemento determinante, a expressão é invariável.
Exemplo, é proibida a entrada de crianças sem determinante. Exemplo, é proibida a entrada de crianças com determinante artigo definido. A. Exemplo, a cerveja é boa com determinante artigo definido A. Exemplo, cerveja é bom sem determinante. Exemplo, é necessário fé para seguir a vida sem determinante. Exemplo, é necessário toda a fé para seguir a vida com determinante toda a. Atenção, quando essas expressões são acompanhadas de muitas ou muito, elas permanecem invariáveis. Exemplo, de novo, é necessário muita fé para seguir a vida. E só para comentar, eu não entendi nada desse uso de expressões aqui estranhas aqui. Expressões de é bom, é proibido, necessário e permitido. Não entendi nada. Bom, continuando desse aqui, o próximo especial é a concordância dos pronomes. O especial de concordância dos pronomes concordam com o substantivo a que fazem referência. Caso haja substantivos masculinos e femininos, o pronome vai ter que ser feminino ou masculino ou singular e plural. Um exemplo diz: a Miss da Venezuela era linda, mas a do Brasil ganhou a plateia. O pronome a está no feminino singular, pois faz referência a Miss. Exemplo, conquistei a vida pela qual tanto lutei. No caso aqui, pela qual está no feminino por fazer referência à vida. E exemplo, conquistei o título pelo qual tanto lutei. Está usando pelo qual, porque está no masculino, porque ele se referencia pelo qual se referencia a título. E a última coisa, que não é a última coisa, faltam 3 coisas ainda, é o uso da expressão tal qual, que a gente acabou de falar. Não, a gente falou pela qual, não era tal qual. Expressão da qual, tal qual. O tal concorda com o termo antecedente, o qual, com o termo consequente do qual. O exemplo é: a criança toa tal qual o pai. Exemplo: tal concorda com criança, enquanto qual concorda com o pai. Usa a expressão tal qual. Ou seja, se eu falasse o homem tal qual o pai? Não deve fazer sentido isso aqui. Exemplo, as crianças são tais qual o pai. Tais com concordância com crianças. Criança estava no plural, diferente do exemplo anterior que estava criança no singular, certo? Qual concorda com o pai? Exemplo, as crianças são tais quais os pais. Tais concordâncias com crianças, quais concorda com pais. A criança é tal quais os pais. Tal concordância com criança, quais concorda com pais. O uso das palavras menos e alerta são invariáveis. Exemplo, ela está menos feliz hoje. Exemplo, elas estão menos felizes hoje. O soldado está alerta. Os soldados estão alerta. A concordância dos particípios devem concordar com o substantivo a que se referirem, mas permanece invariável se for locução de tempo verbal composto. A casa foi vendida ontem. Exemplo, as casas foram vendidas ontem. Participio flexiona para concordar com casas. João foi aprovado no concurso. Nossos alunos foram aprovados no concurso. Meus alunos foram aprovados no concurso. Participio flexiona concordar com alunos. Exemplo, eu tenho estudado muito. Tempo composto, participio permanece no singular. Exemplos, eles têm estudado muito. Exemplo, tempo composto, participio permanece no singular. Atenção! O exemplo acima, o verbo ter flexiona tem para concordar com eles, mas o particípio permanece no singular. Essa coisa de colação pronominal sinistra. Tipo, no começo eu tava entendendo, mas no meio lá eu ficava boiando e no fim eu não tô entendendo nada. Bom, é mais do que eu não tava. Minha cabeça tava doida, né? Tem alguém assistindo isso aqui de verdade? Estranho! Deixa eu dar um hello! E um chicken dance. Eu não sei como é que isso aqui tá live. Onde é que estão passando isso aqui? Aqui tá marcando que tem uma pessoa vendo. No programa de live aqui. Quem tá vendo isso? Suado. E não dá pra ver o comentário. Quem tá vendo isso aqui?